O Pedro Campos, meu caro Pedro Campos, traz aqui novidades a respeito daquele caso que deixou o nosso ouvinte muito indignado, da soltura em massa de tudo quanto é bandidão. Bandidinho que tem que soltar mesmo, que não tem por que ficar mantendo o cara na cadeia no meio de uma pandemia, mas bandidões perigosos que inclusive voltaram a delinquir, né, Pedro? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Ellen, a todos que acompanham aqui a Band News FM nessa manhã. É uma repercussão daquilo que a gente trouxe ontem nesse horário aqui na Band News FM, Megali. É um levantamento que eu fiz sobre o número de presos, né, que deixaram a cadeia durante a pandemia do coronavírus por causa da recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Ontem vocês ficaram sabendo que são 5.777 presos que deixaram as cadeias entre março e outubro aqui no estado de São Paulo. 322 desses já voltaram para a cadeia porque foram pegos pela polícia nas ruas cometendo outros crimes. Dá 6%, se você está fazendo a conta aí. Eu já fiz antes da gente entrar no ar. Eu estou fazendo uma outra, mas daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. E eu vou te trazer mais um número então para complicar ainda mais a sua cabeça e a sua conta. 79 desses 322, um quarto, portanto quase um quarto aí desse número, já conseguiu ser solto de novo. O preso foi solto porque está no grupo de risco para o coronavírus com base na recomendação do CNJ. Foi pego pela polícia, voltou para a cadeia. E aí entrou com um novo pedido para a justiça. Estou no grupo de risco para o coronavírus. E o juiz soltou de novo. Zerou o jogo. Zerou o jogo. Ou seja, o cara ganhou um salvo-conduto para fazer o que quiser na rua. Exatamente. Ele foi solto 2 vezes com a mesma recomendação do CNJ, sendo que no meio dessas 2 decisões tem o quê? Um crime praticado pelo bandido. Então, é um número que chama bastante atenção. Quase um habeas corpus antes de ser preso, né? Exato, habeas corpus preventivo. É quase isso. O CNJ não leva em conta esse fato? O CNJ, ele apenas recomenda os magistrados. Aí a responsabilidade é do magistrado. O CNJ diz o seguinte: atenção, magistrados, estamos na época de uma pandemia. Preso de grupo de risco tem de ter preferência na análise do habeas corpus. É isso que ele diz. Sim, mas quando o CNJ envia o relatório para o magistrado, esse relatório contém informação de que o Pedro Campos lá cometeu um crime? Não, ele é genérico. Tanto que no começo da pandemia, ele era muito mais abrangente. Depois que o ministro Luiz Fux chegou, ele determinou que alguns presos não podem nem ter o processo analisado com base nessa recomendação. O que o magistrado tem de fazer, Megali, as autoridades de segurança pública e os especialistas com os quais eu conversei para realizar esse levantamento me disseram é o seguinte: o magistrado precisa ter critério, precisa analisar. Se ele tiver dúvida, esse sujeito aqui está alegando que tem bronquite, cadê o laudo? Quem é o médico que está dizendo que ele tem bronquite? Porque ele toma o medicamento que é para bronquite? É por isso que ele vai ter? Então, está faltando critério por parte do magistrado. E outra, o sujeito foi solto, foi preso de novo, chegou lá para o juiz mais um pedido, fala, peraí, esse cara já teve a oportunidade de ficar em prisão domiciliar e mostrou que não está apto para seguir em liberdade. Então, o que o magistrado teria de fazer é negar esse benefício, mas não é isso que aconteceu aqui em São Paulo. Pedro, sabe qual é a conta que eu estava fazendo mais cedo? Qual é? É a seguinte, eu me lembrei que tem um dado que mostra que menos de 10% dos assassinatos no Brasil são resolvidos. Esclarecidos, sim. Esclarecidos. Eu imagino que um assalto à mão armada, um furto, um crime menor, a Polícia Civil nem investigue. Não. Em São Paulo era menos de 2%. Menos de 2%. Então, se menos de 2% dos crimes são resolvidos e entre esses 5 mil e tantos, 6% foram presos, quer dizer que esses crimes foram resolvidos. Quantos cometeram crimes e nós não sabemos? Interessante. Não é que eles estão se comportando. Sim. Eu não estou dizendo que estão todos fazendo isso, hein? Mas qual será o percentual de gente que foi liberada, está cometendo crime aí, só não voltou para a cadeia porque a gente não sabe? Muito oportuna essa sua colocação aqui, é um dado interessante e um ingrediente a mais para essa discussão, né? Nunca vamos saber, porque primeiro que não existe um monitoramento, não tem uma tornozeleira eletrônica para cada um desses presos. Isso é um outro problema, né? Então não tem como monitorar, não tem como. Eles estão colocados aí em liberdade, eles têm de ficar em prisão domiciliar. Se ele for pego numa blitz, vamos supor, o preso ele indica lá que a casa dele é na Vila Leopoldina, aqui na zona oeste de São Paulo. Aí a polícia está fazendo uma blitz em São Sebastião e descobre que o cara está lá. Ele vai para cadeia, ele vai preso. Ele não cometeu nenhum crime, mas ele não podia estar ali. Entendeu? Nós todos temos a nossa liberdade assegurada, nós podemos ir para onde a gente quiser. Esses presos que saem, não. Eles têm que ficar em prisão domiciliar. Tá. Então ele só pode sair em extrema urgência. Então não significa Machucou a perna, tá indo pro hospital. Que esses 6% foram lá e meteram uma faca na barriga de alguém. Não, esses 6% sim. Esse sim. Esses 6% sim. Esses foram pegos praticando crimes, tá? Agora,
é muito difícil a polícia numa blitz pegar. Eu tô dando um exemplo aqui só para mostrar que o sujeito não tem a liberdade plena, né? Entendi. E agora é uma questão a ser observada, né? Que tipo de magistrado que autoriza a saída de um bandido? Aqui eu digo assim, o contrário do que eu disse ontem, ainda que seja um cara que cometeu um furto, tá? Ainda que seja um cara que cometeu um furto. Cometeu um furto, roubou lá alguma coisa, roubou não, furtou alguma coisa lá num supermercado sem violência, sem grave ameaça. Foi pego pela polícia, foi preso. Acabou solto porque era um crime de menor potencial ofensivo. Só que furtou de novo. Então aí precisa ser analisado. Aí a gente pode entrar na discussão. Ô, Pedro, obrigado pela participação. Hoje tem Brasil e Bolívia, hein? Tem. Vai torcer pra quem? No Brasil, né? Não, eu tô brincando com o Pedro. Você tá lembrando da nossa Parece, viagem? Eu né? certa vez Parece. viajei com o Pedro Campos para Santa Cruz de la Sierra, Sheila, numa viagem de 24 horas, mas foram as 24 horas mais intensas. E engraçadas. E engraçadas. Um dia a gente conta. Exatamente. Não daria tempo para contar agora. Daria, nosso tempo tá mais ou menos. Pedrão, obrigado pela visita, meu velho. Até mais.